vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Continuando com a papita. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo de reflexão, se é assim que eu posso chamar, porque agora eu estou completando quase 20 anos de Alemanha e já faz dias que eu estou reflexiva, pensando sobre toda essa minha trajetória aqui na Alemanha, todo o rumo que a minha vida tomou, e eu resolvi abrir a câmera e gravar esse vídeo para vocês, para eu poder compartilhar com vocês um pouco das minhas análises, dos meus pensamentos, das minhas reflexões que eu fiz ao longo de todo esse tempo morando fora do Brasil. Então, para você que gosta desse tipo de vídeo, já mete o dedo no joinha agora, para você não correr o risco de assistir ao vídeo todo e não deixar meu joinha. Então, vamos parar de enrolação e vem pro vídeo, que o vídeo de hoje é um vídeo de reflexão. Pois é, gente, já faz tempo que eu estou pensando em gravar esse vídeo para vocês, para compartilhar um pouco das minhas reflexões, né? Igual eu falei na introdução do vídeo, já vão fazer quase 20 anos que eu tô na Alemanha, e acho que 19 anos, se eu não me engano. E muita coisa aconteceu, muita coisa se passou, 20 anos, 19 anos ou quase 20 anos, é uma vida, né? E eu fico quando vai completando agora essa época, porque pra quem não sabe, gente, eu me casei em fevereiro, no Brasil, em fevereiro, por isso que eu fico bem em dúvida, que eu me casei no Brasil em fevereiro de 2006, que eu fiz o casamento religioso no Brasil, com a minha família, com os meus amigos e tudo. E daí, em julho desse mesmo ano, eu me casei aqui na Alemanha. Eu vim para fazer o casamento no civil, no cartório e assim por diante. Então, minha família não veio, meu pai não veio, minha mãe não veio, né? Eu tinha uma prima que foi a minha madrinha de casamento, que foi através dessa prima. Toda não vou fazer um resumo para você que quer os paraquedas desse vídeo e não sabe, não conhece muito a minha história, então eu vou fazer essa introduçãozinha da minha história para você não ficar tão perdido. Meu marido é alemão. E eu conheci o meu marido num casamento que ele foi no Brasil. Ele foi pro Brasil no casamento do melhor amigo dele da época. E um amigo dele se casou com a minha prima, e no casamento da minha prima nós nos conhecemos. Depois de muito tempo de relacionamento à distância, a gente se casou, né? Então, no casamento no Brasil, o meu cunhado e o meu sogro foram, né? A minha sogra na época não foi, porque minha sogra estava muito doente, então meu cunhado foi para representar a minha sogra. Isso foi em fevereiro. E em julho do mesmo ano, nós se casamos aqui na Alemanha, e daí a minha prima, com o marido dela, foram os nossos padrinhos de casamento. Na época eu não conhecia Tutu, não conhecia ninguém. Então, fizemos o casamento aqui em julho, no civil, e eu voltei, depois do casamento, eu voltei pro Brasil, porque eu estava no meu último ano de faculdade, e eu queria terminar a minha faculdade para honrar o sacrifício que o meu pai teve para conseguir pagar a faculdade. Lembrando que para mim, né, eu terminei a faculdade, botei o meu diploma na mala e vim embora para a Alemanha. Eu nunca cheguei a exercer a minha profissão, mas eu não achava justo no finalzinho do meu curso, eu abandonar a faculdade e jogar pela janela, no lixo, anos e anos e anos de trabalho duro e árduo que o meu pai teve para conseguir pagar a minha faculdade. Então, me casei em julho, voltei pro Brasil, concluí a minha faculdade, e daí, se eu não me engano, em fevereiro de 2007, se eu não tô enganada, porque eu sou esquecida, né, depois da minha formatura da faculdade, eu vim pra Alemanha com a cara e a coragem, de mala, como é que é? De mala e... Esqueci. Como é que... Mala e cuia? Esqueci. Como é que é esse ditado? e eu vim pra Alemanha, e foi assim que começou a minha saga, morando fora da Alemanha. E eu sempre fico me perguntando, em especial quando eu vou pro Brasil, que fico lá, vejo minhas amigas, encontro com as minhas amigas lá de Santa Rita, que cresceram, casaram, se criaram e agora têm família, estão criando a família, os filhos, e que ficaram em Santa Rita. E eu sempre fico me pensando, gente, como teria sido a minha vida se eu tivesse optado em ficar em Santa Rita, né? Apesar que, gente, vou abrir a janela, um calor, ó, tô suando, peraí. Hoje tá um dia maravilhoso, é domingo, e lá fora tá marcando 23 graus, e é por isso que eu tô suando. E daí, gente, que eu fico pensando, né? Como será que teria sido a minha vida
se eu tivesse ficado em Santa Rita, se eu tivesse ficado lá, me casado com alguém de lá, criado meus filhos lá, como que seria a minha vida? Apesar que eu nunca tinha pensado, eu sempre falo, não fazia parte dos meus planos morar fora do Brasil. Eu nunca fui do time das pessoas que falavam, ai, quando eu crescer, eu quero sair do Brasil. Nunca, nunca, nunca. Morar fora do Brasil e nem conhecer outros lugares fora do Brasil, por incrível que pareça, nunca tinha passado pela minha cabeça, nunca tinha passado pelos meus planos. A ideia que eu tinha era, eu vou terminar minha faculdade, vou sair de Santa Rita, vou para um lugar maior, vou criar minha vida, vou seguir, vou trabalhar, vou ter as minhas coisas fora de Santa Rita, porque Santa Rita é uma cidade pequena. Gente, vou prender o cabelo. Eu tô querendo aqui ter um visual diferente, mas não dá. Junto o calor do calor e o calor da menopausa, não tem jeito. Então, o que eu tava falando? Daí, gente, eu tava falando assim, eu nunca tinha pensado, né? Eu pensava em sair de lá, de Santa Rita, porque Santa Rita é uma cidadezinha pequena do interior. Eu pensava em sair, trabalhar, fazer minha vida e assim por diante. Porque era o que a maioria das pessoas faziam, né? Queria crescer profissionalmente, queria estudar fora, queria fazer algum curso específico, tinha que sair de Santa Rita pra ir pra uma cidade maior, né? Que Santa Rita na época não tinha muita coisa, não tinha muito trabalho, não tinha muito recurso, não tinha. Se você quisesse fazer alguma coisa especial, você tinha que sair pra fora de Santa Rita. E esses eram os meus planos, né? Mas é aquela coisa que eu sempre falo, a gente pensa uma coisa, a gente planeja uma coisa e Deus prepara outra. Deus faz uma outra coisa. A vida toma um outro rumo e foi isso que aconteceu comigo. Quando eu conheci Marco, nós ficamos namorando, nós nos casamos, eu até tinha a possibilidade, se eu quisesse, de ter ficado no Brasil. Porque na época, a empresa que o Marco trabalhava era uma multinacional que tinha também no Brasil, em São Paulo. Então, eu até já falei em outros vídeos aqui, que eu tinha a opção de que, se eu quisesse, a gente continuar ficando no Brasil. Foi o que aconteceu com a minha prima. A minha prima se casou e ela, por N motivos, ela decidiu ficar morando no Brasil, né? E eu poderia ter feito isso também. Mas, na época, alguma coisa me disse, e eu pensei, gente, vou nada, vou seguir ele, né? Vou pra Alemanha, vou, porque eu pensei assim, já tá bem estabilizado na Alemanha, e aqui vai ser um recomeço muito grande. E não pestanejei em nenhum momento, eu sempre falo assim, eu nunca fui muito apegado. Quando eu era jovem, eu nunca fui muito apegada à minha família, eu queria curtir, eu queria, né? Assim, eu sempre tive um bom relacionamento com a minha família, mas eu nunca fui aquela pessoa muito apegada. Agora, com maturidade, morando fora, né? A gente percebe o quanto é importante ter a família por perto, o quanto é importante a rede de apoio, que só agora, né? A gente sabe que isso tem um nome, que é a rede de apoio. A gente percebe o quanto é importante quando a gente tem a família por perto. Mas na época eu não tinha esse pensamento, então em nenhum momento eu pestanejei, eu falei, vamos embora pra Alemanha, vamos pra Alemanha, vamos viver, vamos conhecer e vamos ver como é que é. Vamos ver se eu vou gostar, vamos ver se eu vou me adaptar, vamos ver como é que é esse barato, né? Eu sempre fui uma pessoa eu me considero uma pessoa corajosa, uma pessoa que se tem que fazer, vamos fazer, o que tem que ser feito, vamos fazer, não tem pra onde correr, vamos fazer. E foi assim que eu peguei essa oportunidade. Foi assim que eu vi, que eu encarei essa possibilidade. Sem contar que o meu pai falou, Valéria, você vai, mas se por algum motivo, por alguma coisa você quiser voltar, a sua casa tá aqui, de portas abertas pra você. Vai, se não der certo, minha mãe também falava isso, vai, se não der certo, tamo aqui. E eu sempre peguei isso, esse apoio, esse encorajamento, de uma forma que foi muito positivo pra mim. Porque é muito bom, eu nunca vim pra cá, eu nunca pensei em vir pra cá no pensamento de voltar. No pensamento, não, eu vim no pensamento, vou viver. Como é que eu vou explicar, gente? Eu não sei explicar isso pra vocês. Eu
eu recebi esse acolhimento deles de uma forma não que me desse aquele gatilho de qualquer coisinha eu vou voltar. Não. Mas dá aquela calmaria. Você ter esse apoio. De que se que alguma coisa acontecer, você não é. Que eu não é obrigada a ficar aqui se eu não estivesse feliz. E assim por diante. Vocês conseguem entender? Que às vezes eu tenho a impressão que eu não tô conseguindo ser clara o suficiente, me expressar o suficiente para vocês nesse quesito. Mas enfim, eu peguei essa oportunidade de vir conhecer outras culturas, de vir conhecer outra vida, de vir viver outras coisas, de vir ver como é que era o barato de morar fora. E eu sempre falo, foi um período muito difícil, essa questão da adaptação, de viver longe de casa, longe de tudo, num lugar que você não conhece ninguém, uma cultura totalmente diferente daquilo que você está acostumado, longe da família, longe dos amigos, longe de tudo, só você, Deus e o seu parceiro e o seu companheiro. Passei por momentos de dificuldade, mas graças a Deus eu sempre fui, como eu falo, eu sempre fui muito corajosa e eu peguei esse momento e fui vivendo. E fui vivendo. Depois, com o passar do tempo... Gente, eu tenho vários vídeos aqui que depois eu vou deixar no final. Depois que vocês assistirem esse vídeo, se vocês quiserem, né, e assistir esses vídeos que eu conto com mais detalhes, cada desses momentos eu vou deixar no final. Vocês clicam e vão assistir. Mas foram momentos difíceis, mas que de uma certa forma eu cresci muito. Com quase 19 anos de Alemanha, eu olho para trás e eu me orgulho da pessoa e da mulher que eu estou me tornando, porque a gente muda todo dia, a gente é um ser que está em construção e cada dia a gente é diferente, né? É assim que eu me vejo e eu tenho muito orgulho da mulher que eu me tornei, que eu tô me tornando, das coisas que eu aprendi, do amadurecimento que é que tudo isso me trouxe e de como eu tô, né? Formei a minha família, tenho a minha casa, tenho a minha família, tenho os meus filhos. E é isso. Mas em vários momentos eu fico pensando, será que eu me arrependi? Será que lá no fundinho eu vejo, né? Eu tenho contato com algumas amigas que se formaram comigo na faculdade, que umas são diretoras, ou já foram diretoras por vários anos nas escolas, outras que são pedagogas, que seguiram na profissão, que se formaram. E aquela coisa, e eu não. Foram 4 anos jogados, né? Jogado fora, 4 anos de dedicação do meu pai, de esforço para conseguir pagar a minha faculdade. E agora nem tanto, mas antigamente, por muitas vezes, eu me pegava pensando, se será que eu tinha feito a escolha certa? Se será que eu estava arrependida? Se será que valeu a pena? Como teria sido se eu tivesse feito a outra escolha? Como que teria sido se eu tivesse dito pro Marco, não, Marco, eu não vou não, eu tô recém-formada na faculdade, eu quero seguir, trilhar esses planos que eu tinha feito pra mim, já que você tem a opção de vir pro Brasil, vem você, eu vou ficar aqui, e nós vamos seguir a nossa vida aqui. E muitas vezes eu fico me pensando se valeu a pena. Por muito tempo eu fiquei pensando, quando eu vou lá em Santa Rita e eu vejo que as minhas amigas continuam lá, que a vida delas, que a minha vida tomou um rumo totalmente diferente, que de uma certa forma eu perdi o vínculo com muitas pessoas, né? Que a gente vai perdendo o vínculo com muitas pessoas, que eu perdi o vínculo com muitas pessoas da minha família, porque é o rumo que a vida, né? É o rumo, como é que eu vou dizer? Quando você não tá lá, vivendo a rotina, vivendo o dia a dia, quando a gente mora fora, a gente perde muitas coisas. Eu já falei isso várias vezes. A gente perde vários momentos importantes, a gente perde muitas comemorações,
a gente perde vários momentos, momentos bons e momentos ruins. Por exemplo, eu perdi o nascimento do meu sobrinho, Brian, né? A gente podia, se eu tivesse vivendo lá, né? Se eu tivesse vivendo lá, por exemplo, meu único sobrinho, só tenho o Brian, né? Se eu tivesse vivendo lá, se eu tivesse morando lá, como é que seria o nosso vínculo? Apesar que a gente tem, né? A gente não tem tanto, a gente não tem tanta afinidade, porque pra gente ter afinidade, eu acho que a gente tem que ter convívio. A gente tem que conviver com a pessoa, né? Apesar que ele é uma gracinha, é um menino de ouro, um menino muito educado. Quando a gente tá lá, é muito bom. E mas a gente poderia ter mais vínculos e mais contatos se a gente tivesse tido essa convivência, né? Outra coisa que eu fico pensando por exemplo, se a gente perde momentos, comemorações, quantos natais que eu não comemorei com a minha família, quantos aniversários que eu não passei lá, quantos momentos, né? Por exemplo, um momento que foi muito difícil foi a perca da minha tia, né, que foi muito difícil, e nós tínhamos uma relação muito próxima, Como teria sido se eu tivesse lá a nossa vida, os últimos anos dela, os últimos dias dela? Com certeza eu teria estado lá, eu teria tido a chance de ajudar a cuidar dela. E, gente, é muita coisa. É muita coisa que a gente perde por viver, né? Por viver longe. Por outro lado, quando eu penso, se eu não tivesse conhecido meu marido, por exemplo, né? Como teria sido a minha vida? Eu não teria tido os meus filhos. Sabe, é umas reflexões que eu fico pensando, gente, às vezes eu acho que é reflexão de gente. É uma reflexão de gente doida, mas às vezes eu me paro pensando como teria sido a minha vida, né? Se eu não tivesse conhecido o Marco, eu não teria tido meus filhos. Ou pelo menos não esses filhos, que são filhos muito bons, filhos muito amorosos, filhos muito queridos, filhos muito obedientes, filhos muito prestativos, filhos muito educados. Tem o Anthony que tá agora nessa adolescênciazinha, e quem tem filho adolescente que tá nessa fase sabe o quão difícil que é esse momento. Que tem fases da vida que a gente tem vontade, tem fases, períodos que a gente tem vontade de perder o nosso réu primário. Quem tá vivendo esse período agora sabe do que eu tô falando. É momentos de adaptação, de reconhecimento, é a fase que a gente se despede daquele serzinho dependente de você para tudo, que aceita tudo, que você que toma as decisões, que você faz as escolhas, e agora ele tá em outro período. Então é um período de reconexão, um período de reconhecimento, né? É um período mais difícil, mas mesmo assim eu tenho muita sorte com os meus filhos. A Antônia é uma queridinha, então eu sou muito feliz com os filhos que eu tenho. A gente tá feliz e amando todo dia, não é não, mas não estamos amando, né? A gente não tá amando todo dia não, mas eu sou uma mulher muito sortuda pelos filhos que eu tenho e pela vida que eu tenho, né? Meu marido é um marido muito bom, né? Temos conflitos também, temos tretinhas também, como todo relacionamento, porque o relacionamento em si não é um mar de rosas, né? A gente tem que se reconectar e aceitar aquela pessoa, conviver com os defeitos e as qualidades que todo mundo tem. Mas, assim, no geral, a avaliação da minha vida até agora, da minha família e de tudo que eu tenho construído é uma avaliação positiva, e eu sou muito feliz por eu ter tido a coragem de ter tomado a decisão de vir pra cá e trilhar esse caminho, que às vezes eu olho e falo, gente do céu, eu fui corajosa. Porque tava tudo assim, na minha cabeça, tava tudo traçado, tava tudo preparado, tava tudo já esquematizado. Na minha cabeça eu ia sair da faculdade, tentar fazer um concurso público pra trabalhar lá na minha cidade, ou então sei lá o que eu ia fazer. Mas já tava tudo traçado.
E eu podia ter tido a ideia de seguir aquele caminho e ter ficado, né? Sempre quando eu vou pra Santa Rita, igual eu tava falando que eu vou lá e fico vendo as minhas amigas, as minhas conhecidas, e vejo lá, né, que elas cresceram, nascidas em Santa Rita, crescidas em Santa Rita, têm os filhos, e os filhos são amigos, e tudo, e assim, tem aquela conexão, aquele vínculo que não se quebrou. Ai, por muitas vezes, agora nem tanto, agora não mais, mas por muitas vezes eu pensei, como é que teria sido se eu tivesse tomado esse rumo? Se eu tivesse ficado lá. Por exemplo, eu tenho minha amiga Nag, né? A minha amiga Nag, ó, Nag, um beijo pra você. Que a Nag, ela é mais jovem que eu, tudo, mas assim, nós estamos assim, né? Mais ou menos nessa faixinha assim. Tem minha amiga Fernanda, né? Que ficou lá. Né? Eu tenho outras amigas assim, mas é que eu tô lembrando agora pra dar exemplo assim, que ficaram lá, que estudaram, cresceram. A Fernanda é professora e tem as filhas dela e todas as filhas se conhecem. A Nag também se formou, cresceu, estudou. Grande parte daquele corpo da escola, como é que eu vou dizer, gente? Das pessoas que trabalham na escola, lá em Santa Rita, grande parte delas foram minhas amigas, né? Foram minhas amigas que nós estudamos, que nós crescemos juntos, que nós curtimos, que nós aproveitamos, que nós... E eu fico pensando, como que será que teria sido a minha vida se eu tivesse ficado lá? Por exemplo, no meu começo, por muitas vezes, nos meus... Eu sempre falo assim, que no começo, quando eu cheguei aqui, a internet não era assim, a gente não tinha tantas essas facilidades. A questão de telefonar, os contatos eram mais difíceis, era mais tudo por e-mail, né? A internet ainda não estava assim como é hoje. As ligações que eu fazia pro Brasil era só uma vez por semana, que era no domingo. Eram os domingos que eu ligava lá em casa para conversar com a minha mãe, conversar com meu pai, conversar com a minha família. E os domingos, geralmente, pra mim, eram os dias mais difíceis. Pra mim. Eram os dias que a saudade batia mais forte. E eu ficava pensando assim, gente do céu, no começo, por muitos domingos, eu me arrependi de estar aqui. Eu falava, meu Deus, se eu tivesse ficado em Santa Rita agora eu estaria fazendo isso. Eu teria ido no bailão com meus amigos, isso. Eu teria ido curtir com a minha família, eu teria ido curtir com meus amigos, tal. Hoje nós estaríamos lá em casa fazendo um churrasco, eu, minha mãe, meu pai, meu irmão, não sei o quê. As minhas amigas estariam lá, sabe? No começo, para ser bem sincera, por muitas vezes eu me arrependi de ter vindo. Eu me arrependi muito. Eu pensava, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Que ideia de jerico foi essa? Por que você veio? Por que você veio? Por que você não ficou quieta lá? Gente, muitas vezes eu pensei em voltar. Muitas vezes eu tive a sensação e a impressão de que eu tinha feito a escolha errada. A sensação de que eu não tinha honrado o sacrifício do meu pai. Foi muito difícil para ele ter conseguido pagar a minha faculdade. Por muito tempo eu tive esse sentimento, sabe, gente? Mas eu não verbalizava. Era um pensamento que passava na minha cabeça e eu não falava. Nem pra minha mãe, nem pro meu pai, nem pros meus amigos, pra ninguém. Era um sentimento que eu tinha comigo mesmo. E tanto é que essa questão que eu nunca fui, meu pai sempre fala. Até hoje ele fala. E eu acho muito engraçado que a Valéria ligou aqui em casa na época era ligação, nunca ligou aqui em casa, que a Valéria tá sempre bem. Tá sempre bem. Nunca a Valéria ligou aqui pra reclamar de nada. Nunca. E até hoje eu sou dessas. Mas não é por questão de orgulho, de não querer dar o braço a torcer na época de que eu tinha me arrependido, de que eu tava triste. Não é a minha personalidade. Eu não sou da pessoa que eu gosto de ficar, sabe? Não é por vaidade, não é por orgulho, é porque eu sou assim. Eu sou daquela pessoa, eu fico pensando assim, gente, por que eu vou passar essa preocupação pros meus pais?
Eu vou deixar essa energia deles ficar preocupado comigo lá. Sendo que eles não vão poder me ajudar. Eles não vão poder fazer nada. Né? Nós temos um oceano que nos separa. Pra que eu vou deixar minha mãe lá agoniada, meu pai agoniado, sendo que eles não vão poder resolver? Né? E até hoje eu tenho assim, até hoje. Gente, eu não... Às vezes, como todo mundo tem aquele dia que não tá bem, que tá com um problema, que tá com uma coisa, eu não compartilho. Por exemplo, às vezes que eu precisei fazer uma cirurgia, uma coisa assim, ou que alguma coisa aconteceu aqui, ou comigo, ou com meus filhos, ou com o Marco, com isso, porque, gente, nunca. Eu compartilhava com eles depois do caso passado. Porque eu sei que a minha mãe fala, Valéria, eu rezo pra você, pelo seu irmão, né, pros seus filhos, pra sua família, todos os dias. Todos os dias. Então eu sei que o maior presente que os meus pais podem me dar no momento é a oração, né? Os pensamentos positivos. Então eu sei que isso, acontece o que acontecer, eu tô nas orações deles todos os dias. Isso já é muito gratificante pra mim. Então eu não quero ficar passando essa energia pra eles. Então eu nunca compartilhei aqui no começo, esse meu arrependimento. Porque pensa só, gente, eu vim de uma cidade pequena, rodeado de pessoas, muito livre, e vim cair aqui na Alemanha, num país diferente, onde eu não falava, na época eu não falava o idioma direito, não conhecia ninguém. O marido saía para trabalhar, eu ficava o dia todo sozinha. Foi aquele caos. Aquele caos da adaptação, de se conectar com um parceiro. Porque a gente sabe, os relacionamentos, quando você é da mesma cultura, já é difícil. Porque é da mesma cultura, é do mesmo país, mas são pessoas diferentes, pessoas distintas, de ideias distintas, criações distintas, e cada ser humano é um mundo. Então já é difícil. Agora a gente triplica, bota isso, eleva isso à 10ª potência. Né? A 10ª potência. Eu, brasileira, com uma mentalidade, com uma cultura, com uma cabeça, com uma vivência, com um mundo, um alemão, outra cultura, outra vivência, outra. Então, é tudo mais difícil. É tudo mais complicado, né? Foi tudo mais difícil. E agora eu e o Marco já estamos quase. Sou péssima com essa questão de datas. Daqui um dia nós vamos fazer bodas. Quase 20 anos de casado. É isso? Não sei bem ao certo. E tamo aí. Às vezes, vamos lá. Nem sempre tá só love. Porque, né? Eu já falei que relacionar não é fácil. Mas, tamo aí. Firmes e fortes. Construímos a nossa família. Criamos nossos filhos. Temos a nossa casa. Estamos construindo um cantinho pra gente no Brasil. E é isso, né? Nós já passamos por várias coisas, né? Várias coisas muito difíceis, como todo mundo, né? A vida não é fácil. A vida nem sempre é fácil pra todo mundo. Mas agora, quando eu olho pra trás, quando eu paro agora pra refletir, eu tenho a certeza de que eu fiz a escolha certa. Eu tenho a certeza de que eu fiz a melhor escolha e de que eu gosto da vida, do rumo que a minha vida tomou, da mulher que eu tô me tornando, das coisas que eu aprendi, as coisas que eu vivenciei. Porque muitas vezes eu me pego fazendo muitas coisas, assim, por exemplo. Gente, eu faço tantas coisas, por exemplo, essa questão de restaurar coisas. Gente, muitas coisas que eu faço hoje. Muitas vezes eu penso, gente do céu, será que se eu tivesse ficado no Brasil, eu teria aprendido a fazer isso? Eu teria me dado a chance de aprender a fazer determinadas coisas? Será que se eu tivesse ficado no Brasil, como é que teria sido a minha vida? Se eu tivesse tido medo e não tivesse tido a coragem de enfrentar de frente aquilo que a vida me trouxe. Porque se a vida me trouxe o meu marido, que eu nunca tinha pensado em conhecer um gringo. Nunca tinha pensado em conhecer um gringo,
igual falar de morar fora. Nada disso. Isso aí foram as coisas que a vida me trouxe, que as coisas foram acontecendo, os acontecimentos foram vindos, as oportunidades foram vindo, e eu agarrei as oportunidades, e eu agarrei os acontecimentos e fui vivendo. Fui vivendo, tô aqui. Gente, quando eu penso, quase 20 anos de Alemanha, meu Deus do céu, uma vida! E olhar assim, agora eu me vejo, eu olho pra mim e vejo o quanto que eu tô adaptada. É claro que tem dia que eu tô, gente, eu tô de saco cheio dessa Alemanha, uns alemão chato. Ai, preciso ir pro Brasil, preciso lá encontrar minhas amigas, a minha família, beber da minha água, curtir o meu povo. Claro que eu tenho esses momentos. E graças a Deus eu tenho a chance de todos os anos eu poder voltar pro Brasil, me reconectar com o meu pessoal, beber da minha água, me recarregar e voltar pra minha vida aqui na Alemanha. Mas essa altura que eu tô de me sentir adaptada, de me sentir conectada a essa cultura, a esse povo, né? Os trabalho, vivo uma vida comum. Eu tenho uma vida muito boa, uma vida muito farta, graças a Deus, uma vida confortável, né? Mas é aquela coisa, gente, nós, né, sempre falo, nós não somos ricos e nada, mas nós temos uma vida confortável. Claro que nós temos que levantar e trabalhar todos os dias, arregaçar as mangas e trabalhar, priorizar aquilo que realmente importa, mas eu não posso reclamar. Eu não posso reclamar de nada. Então, eu sou muito grata e muito orgulhosa pela coragem que eu tive de enfrentar todas essas coisas que eu passei ao longo desses 20 anos, de quase 20 anos de Alemanha. É isso, gente. Não sei se esse vídeo está muito claro, porque igual eu falei, eu vou falando e às vezes eu tenho a impressão que eu não tô conseguindo me expressar claramente para vocês. Mas é isso, a proposta desse vídeo era compartilhar um pouco dessas minhas experiências, dessas minhas reflexões que eu faço de vez em quando, de como que tá a minha vida e do rumo que a minha vida tá tomando. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui nos comentários, gente. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Ah, e outra coisa. Se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, né? Sintam-se mais do que convidados a se inscrever, né? Então é muito fácil. Vocês cliquem aqui embaixo, se inscrevam, acionem os sininhos das notificações. E é isso, gente. Ah, e aproveita e compartilha esse vídeo com aquele seu conhecido que gosta desse tipo de vídeo, de reflexão. Igual eu falei antes, se vocês caírem de paraquedas aqui, depois eu vou deixar no final do vídeo alguns vídeos linkados, onde eu falo um pouco mais sobre a minha história de vida aqui na Alemanha e tudo. Então, gente, aproveita, deixa aqui nos comentários, vamos trocar as figurinhas aqui. Como é que é a vida de vocês? Se vocês estão satisfeitas com o rumo que a vida de vocês tomaram? Se teve algum acontecimento, alguma coisa que vocês acham que vocês poderiam ter feito diferente? Algum arrependimento que vocês têm? Ah, vamos aproveitar esse momento para trocar figurinhas aqui nos comentários, né? Mas, igual eu falei, o intuito desse vídeo é eu só compartilhar um pouquinho desses meus pensamentos, dessas minhas reflexões com vocês. Tá bom, gente? Então é isso. Vou ali seguir a vida. Já faz dias que eu tava querendo gravar esse vídeo. E hoje, não, vou aproveitar que hoje é domingo, tá tudo sossegado por aqui pra eu gravar esse vídeo sobre as minhas reflexões de vida. Tá bom, gente? Então é isso. Um beijo muito grande a cada um de vocês que assistiu esse vídeo até o final. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!